Oi, oi, oi. Qualquer coisa eu mudo o aparelho. Ver se Creus entra. Oi. Vou testar de novo. Se continuar dando eco, eu vou mudar, vou fazer uma nova conexão com um novo aparelho para ver se dá certo. Oi, Dani. Deixa eu ver se Creuza entra. Agora vamos ver. Deu problema depois que Creuza entrou. Aí qualquer coisa, se quando ela entrar começar a dar eco de novo, eu vou mudar o aparelho. Vai ser a última tentativa. Eu mudar o aparelho. Oi, Laura. Adicionar. Vamos ver se acaba o eco. Oi, pessoal. Oi, Adna. Oi. Oi. E aí, será que agora vai? Deu eco, né? Deu eco, né? Ele começou a ser Ele repetido, começou a mas ser repetido, mas também. que Que coisa. coisa. Eu posso tentar Eu mais posso uma vez tentar mais mudando o uma vez mudando o aparelho. aparelho. Mãe, pergunta se tá dando eco dela ou seu. Tá dando eco da minha voz, Adna? Tá não. Tá não. Só repete a Só minha, ó. repete a minha, ó. Coloca fone de ouvido, por causa que tá captando o som do áudio. Se eu colocar fone de ouvido, será que melhora? Não sei, tenta Não aí, sei, qualquer tenta coisa eu aí, também qualquer coisa eu também vou desligar de novo. desligar de novo e tentar aqui. Porque pode estar captando o seu áudio. Vamos lá. Agora eu vou ter que ficar falando assim. Melhorou? Oi. E Ó, não agora? deu eco Melhorou? não. Ah, então era um retorno. Não tem como você prender, não? Aqui, passar ele por aqui, deixar ele aqui pra você não ficar todinho que você vai cansar. Eu vou tentar botar aqui. Lu, me arruma um bilhete rapidinho. Vou tentar colocar aqui. Aqui, dá pra ouvir bem? Nada. Pronto. Vamos lá. É porque a outra parte, as aves comeram o outro ouvido. Eu perdi muito fone de ouvido com Carola, muito fone. Enquanto Carola teve dentro de casa, né? Antes de eu fazer o viveirão lá fora, eu perdi muita coisa. Era cabo de telefone, meu Deus, eu perdi vários, é um É uma prejuízo. loucura, ave dentro de casa, é uma loucura. É, rói tudo. Pronto, É móvel de cozinha, prateleira que ela roeu, ela tora tudo. Prontinho, né? Então vamos pronto. começar. Eu acho que agora vai, né? Agora vai. Gente, eu recebi um e-mail. Deixa eu abrir aqui. Eu recebi um e-mail de Túlio, que é um canal muito legal também para vocês conhecerem. Ele é brasileiro, mas ele está morando na Inglaterra. E é bom para a gente também ver essa diferença em questão de cuidados, de produtos, de brinquedos, de coisas que são mais acessíveis lá fora do que aqui, né? A gente tem, para vocês verem como são as coisas, a gente tem uma das maiores biodiversidades do mundo e lá fora tem muito mais recursos, né, para eles do que aqui, que deveria ser o contrário. Mas, enfim. Túlio me mandou um e-mail e eu vou ler para vocês.
o e-mail que ele mandou para mim, e desse e-mail de Túlio, a página dele lá no YouTube é Túlio and the Pets. Depois eu deixo nos comentários, ele tá aí também, ele pode deixar para vocês um endereço do canal dele. Ele mandou o e-mail dele. Olá, Adna, tudo bem? Adna, há algum tempo eu tenho pensado em montar um viveiro de calopsitas na minha casa. Pelo fato de ter animais de porte maior, eu acredito que será mais fácil, mas com certeza tenho muitas dúvidas. E sempre terei. A gente tem até hoje, todo mundo que cria sempre tem dúvida e sempre a gente está aprendendo diariamente. Por isso, gostaria de sugerir que você faça um vídeo falando sobre as suas calopsitas, manejo, alimentação, reprodução, etc. A minha maior dúvida seria sobre a reprodução, sendo que não tenho a intenção de criá-las para reprodução, mas em contrapartida, sei que elas se reproduzem fácil. Você usa alguma tática? Tipo, não disponibiliza ninhos, retira os ovos, deixa separado machos e fêmeas e por aí vai. Se você puder me ajudar com essa dúvida, e acredito que de muitas pessoas, ficaria muito agradecido. Desde já agradeço a atenção e dedicação e etc. Vamos lá. Túlio, seguinte. Muita gente que acompanha o canal, eu sei que muita gente nem sabe que eu tenho calopsita também. Eu tenho 10 calopsitas. As calopsitas, elas entraram na minha vida bem no iniciozinho. Eu ganhei os papagaios e minha filha ganhou a primeira calopsita dela do namorado, que era Snow, a calopsita. A gente ainda tem essa calopsita. E depois acabou vindo outras, eu fui gostando e tal, e fui trazendo as calopsitas. Por que eu não reproduzo? Muita gente vai se perguntar, poxa, mas você tem 10 calopsitas entre machos e fêmeas, por que você não reproduz? Eu não vou entrar aqui muito na parte de manejo, porque toda essa parte de cuidados e reprodução vai ficar com a página Topetudos, que é especialista em calopsitas e reproduz e tudinho. Eu tenho dois fatores, para mim, que são fundamentais para que eu não reproduza calopsita. Uma, eu sou extremamente alérgica. Então, enquanto nesse período inicial da página, que as gaiolas deles ficavam dentro de casa, e a calopsita ela solta muito pó e muita pena, eu vivia espirrando e vivia com quadro alérgico grave. Então, estava sempre doente e sempre tomando antialérgico. E o alérgico, ele se acostuma a viver em cima de remédio, mas a gente sabe que esse tipo de remédio, você tomar ele muito e sempre, ele acaba diminuindo, como o médico me disse, a expectativa de vida da pessoa, ela diminui. Então, não é bom a pessoa simplesmente olhar para mim, não. Você fica com o bicho e controla sua alergia com remédio. Todo remédio que a gente toma tem um preço. Quando eu coloquei o viveiro delas lá fora, meu problema ele diminuiu um pouco. Eu ainda espirro muito quando eu vou limpar lá dentro do viveiro, varrer aquelas penas, aquelas coisas, eu ainda espirro um pouco. Mas nada comparado a ter elas dentro de casa, soltando pó em tudo, para mim que sou alérgica. Então, esse ponto influenciou muito na hora de eu pensar em reproduzir, porque elas reproduzem muito, como o Túlio disse, né? Se você colocar para reproduzir, você está com um casal, daqui a pouco você está com 10, 15, 20 aves em casa, né? E tem esse segundo ponto. Eu não minto para ninguém, eu digo logo. Por favor, não me peçam para cuidar do bicho de vocês, para deixar aqui, para pedir para ficar 3 dias, porque eu me apego. Eu não vou querer deixar o bicho embora. Aí você imagina, nasce aquela fofurinha. Eu vou ver os pais cuidando, vou cuidar daquele filhotinho também. Eu vou vender ele, eu não vendo, gente. Eu não vendo, eu não dou, eu empresto. Então vai começar a nascer, nascer, nascer. Daqui a pouco eu tô com 100 filhotes em casa. Então não dá, sabe? A gente tem que ser consciente. Eu não vou conseguir me desfazer. Eu tenho essa dificuldade imensa de me desfazer de bicho. Eu me apego, eu quero ele. Eu vou ficar pensando, olha, para vocês terem ideia, teve um feriadão que minha filha faz veterinária.
Teve um feriadão que a clínica ia fechar, tudo ia fechar, e eles estavam fazendo um trabalho de experiência, de acompanhamento, de experimento na faculdade de medicina. E durante o final de semana pediram nas férias para que o aluno trouxesse para casa, porque ia fechar tudo. Aí Carol trouxe para cá. Agora você pensa, os bichos passaram 3 dias aqui. Eu não queria deixar os bichos embora, eu fiquei pensando, não, mas eu vou voltar para aquele laboratório. Laboratório não tem brinquedo. Laboratório não é ambiente para o bicho estar. Aquilo já me matou, já me fez mal. Então não rola. Então por aí eu já decidi, eu não vou reproduzir. Pela alergia e pelo meu apego. Então, Túlio, o que é que a Adna faz? Eu não coloco ninho, porque qualquer coisa que lembre ninho ou o próprio ninho, ele vai estimular esse comportamento de reprodução. Então, a primeira coisa que eu faço é não colocar ninho. Mesmo assim, eu tenho uma fêmea que vive botando ovo. Quando ela bota ovo, quando os periquitos, eles estavam morando dentro do viveiro com as calopsitas, eles quebravam. Eles tinham curiosidade e ia lá quebrava o ovo. Então, ali, para mim, o problema já estava resolvido porque eles mesmos quebravam os ovos. Depois que eu separei, que eu tirei o periquito, a Marianinha, a jandaia de dentro do viveiro deles, eles não moram mais, o ovo está ficando. Então, você tem como opção tirar esse ovo, né? E eu não tiro na frente dela. Ela bota quando eles estão com necessidade mesmo de botar, mesmo que você não bote ninho, eles vão colocar em qualquer lugar. Então, muitas vezes eu vou lá, tem dentro de um pote, tá dentro do comedouro, eu não tiro na frente dela. E ela tenta proteger o ovo se eu tentar mexer. Eu tiro uma hora que ela não esteja lá. Aí eu vou e tiro aquele ovo e descarto. Quando estava tendo serviço aqui, o pedreiro levava, às vezes eu juntava 4 ou 5 ovos, ele levava e cozinhava para a filha dele, porque é gostoso, dá para comer. Então, eu tiro o ovo. Outra coisa que vocês podem fazer, isso serve para qualquer tipo de ave, para que a ave não sofra. Outra técnica que vocês podem utilizar é pegar esse ovo, fazer um furinho pequeno que o ovo fique inteiro, tira todo o líquido do ovo e bota o ovo lá de volta. Quando a fêmea percebe que aquele ovo está vazio, ela abandona o ninho por vontade própria e para aquele ciclo de estar botando. Porque assim, eles vão ficar botando, botando, botando. O ideal é que ela abandone o ninho, porque aí ela para de botar. Outra coisa, principalmente quando você está com problema da ave colocando o ovo demais, né? Outra técnica que você pode usar é mudar o ciclo hormonal dela. E você vai fazendo isso, é mais fácil para quem tem gaiola em casa, porque você vai deixar ela 24 horas no ambiente escuro. Por quê? Porque eles reproduzem na época de primavera, verão. Na época do inverno, não. Na época do inverno, maior tempo escuro. Então, isso aí acaba mudando o período hormonal dela e ela para de botar. São técnicas que criadouros utilizam, tá certo? Mas a Creuza também vai falar sobre isso. Então, a minha parte, Túlio, que você perguntou o que eu faço para não reproduzir as calopsitas, é isso. Eu tiro mesmo, tiro o ovo ou uso algum outro artifício para que eles não reproduzam. De resto, o manejo ele é muito parecido com o papagaio, com as outras aves. Periquita, ela sabe, praticamente o manejo é igual. Tá certo? Então, vou passar a bola para a Creuza, que é especialista em calopsita, ela que entende do babado, e eu vou ficar fazendo aqui só o meio termo, tá certo? A bola agora é com você, Creuza. Vou ficar só acompanhando. Ok, então vamos lá. O som tá ok, né? Posso prosseguir? Pode, pode. Joia, joia. É isso, gente. Eu inicialmente vou falar um pouquinho como comecei a criar, né, os psitacílios. Eu morava no interior do estado e na época criança, meu pai gostava muito de aves e na época a gente teve algumas aves. Infelizmente, na época, a gente não tinha a informação que tem hoje, né, sobre legislação, sobre
uma série de repercussões e essas aves eram compradas na feira, né? Infelizmente. Mas isso foi há um bom tempo atrás. Então, depois eu vim morar em Recife e não criei animal porque estudava muito, saía, trabalhava, enfim, não tinha tempo. E aí depois, quando tive filhos, minha filha começou a pedir calopsita. Daí eu falava, mas calopsita, vamos parar mais um pouquinho e tal, aquela coisa. Até que ela ficou doente e eu queria agradar ela de alguma forma e disse, não, vamos ali, olhar uma calopsita, a gente vai só olhar. E aí esse só olhar, começamos com o Maradona, né, que foi a nossa primeira calopsita. E a gente foi se apaixonando porque é uma ave incrível, assim. Túlio tá pensando em comprar. Túlio, vou logo avisar, viu? Você vai começar com uma, daqui a pouco você vai querer toda a coleção. Porque Foi são assim que eu aves cheguei em assim. 10. Isso. Hoje eu tenho 11 calopsitas. Assim, não reproduzo, eu não sou uma criadora, né? Não reproduzo para venda, não tenho essa finalidade. Eu tenho as 11, são aves pet, mas eventualmente eu coloco o ninho, coloco para reprodução e assim, disponibilizo algumas calopsitas. Já fiquei com muitas, por isso que cheguei em 11 também, mas disponibilizo para algumas pessoas que a gente vai conversando e vai vendo o perfil, vai na verdade, assim, fazendo um funilzinho para quem a gente vai encaminhar essa calopsita, né? Essa nova ave. No começo eu tive muita dificuldade de me desapegar também das aves, porque realmente é uma fofura, né? Uma fofurinha quando nasce, e você vai acompanhando todo o ciclo do empenamento e tal. E realmente a gente quer todas pra gente. Essa é a verdade. Mas, como eu moro em apartamento e assim, também tudo tem um limite, né? Então a gente disponibiliza. Por que eu reproduzo? Porque o Maradona, por exemplo, ele é um touro reprodutor. É assim, pense numa felicidade que ele tem, é ter o ninho, é ter a parceira dele, é cuidar, ele participa de todo o processo. Então, eu acho que privar ele disso, dessa felicidade, é outra contradição, assim, é outra luta interna minha. Então, o que eu faço? Normalmente por ano, um ou dois casais eu coloco para reproduzir. E aí os filhotes realmente eu disponibilizo. Né? Já dei alguns para familiares e tal, mas a gente vai vendo, selecionando para quem vai encaminhar e encaminha os filhotes. Então, e aí sobre calopsitas, eu fiz um roteirinho básico, dividi em 3 pontos, né? Linhas gerais, as características das calopsitas. O ponto 2 seria reprodução não, né? O que a gente pode fazer, assim, complementando o que a Adina falou, o que a gente pode fazer para evitar, quais os fatores que estimulam, enfim. E o ponto 3 é reprodução sim, para quem tem interesse em reproduzir a calopsita, né? Quais os cuidados e alguns detalhes. Então vamos lá. As calopsitas são aves muito adaptáveis ao ambiente. Elas se adaptam ao apartamento, elas se adaptam à casa, elas se adaptam ao ambiente interno ou externo, né? Elas têm um tamanho pequeno porte, 32 centímetros em média. Elas pesam também, em média, 90 gramas, né? Um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. E é uma das aves mais difundidas no mundo, né? É também uma das mais preferidas como aves de estimação. A gente vê aí no YouTube, tem muitos vídeos de calopsitas, né, fazendo gracinha, elas vocalizam, tem uma boa vocalização. Assim, a curiosidade é que, em regra, o macho vocaliza mais do que a fêmea, mas a gente já tem casos de fêmeas que vocalizam bem. Mas, assim, a regra geral, normalmente o macho vocaliza mais. E ela, devido a esse ter caído nesse gosto popular, inclusive aqui no Brasil, em termos de legislação, assim, é uma ave tranquila de você ter em casa, porque ela está no rol de aves domésticas do IBAMA. Então, em termos de legislação, apesar de ser uma ave exótica, mas não se exige toda uma documentação que em outras aves
é exigido. E por conta dessa facilidade toda também e dessa popularidade, a gente infelizmente chegou assim também numa banalização de criação de calopsitas, né? A gente não é raro ir ao mercado público e ver calopsitas em situações precárias, né, de alimentação, de higiene, e assim, é de cortar o coração. A vontade que eu tenho é realmente pegar tudo, acolher tudo, mas infelizmente a gente não pode, não tem como resolver todos esses problemas, obviamente, né? Mas o que a gente pode fazer é tentar conscientizar, né? E é esse o trabalho que a Arina faz, né, com muita competência e que a gente também vem tentando fazer ao longo do tempo, conscientizar os tutores, as pessoas, a selecionar também os criadores, onde vão adquirir, né, suas aves, suas calopsitas, porque apesar de serem aves populares, né, digamos assim, mas são animais, são seres e que merecem respeito, né, no manejo, na alimentação, na higiene, acompanhamento veterinário, igual a qualquer outro animal, né? Então, tem uma curiosidade legal para falar. As calopsitas, foi feito um estudo molecular nelas e elas pertencem à subfamília da cacatua, né? E a cacatua negra. Aí eu achei bem interessante essa curiosidade para trazer para vocês. E ela tem as calopsitas têm cerca de 15 mutações, né, que surgiram nos criatórios, né, com a manipulação, assim, genética, os cruzamentos, né, que foram sendo feitos ao longo das décadas. E hoje a gente tem 15 ou mais mutações. Quando eu pesquisei, na época, eram 15. Mas eu acho que a essa altura já deve ter mais alguma a mais, né? E ela também tem uma expectativa de vida boa, né, por ser um psitacídeo. E ela não tem dimorfismo sexual. Ela não tem. A regra geral é que não tem. Porque o que acontece muito? A gente vai para um pet shop, a gente vai para um vendedor e ele fala: ah, essa aqui é macho, essa aqui é fêmea, né? Eu já contei isso lá na página, mas o Maradona era Madonna, porque a gente adquiriu achando que era fêmea. Daí eu falei, vou colocar Madonna, né? Porque eu gosto da cantora e tal, enfim. Mas, de repente, quando chegou a maturidade sexual, era um touro reprodutor e a Madonna estava louca subindo nas outras calopsitas. Então, a gente fez a sexagem, né? Porque... E aí a gente confirmou que realmente é um macho, né? Se tratava de um macho. Então, regra geral, quando vocês forem comprar, a não ser que o vendedor, o criador tenha o certificado de exame por DNA, né, que é uma coisa simples de se fazer, tem vários laboratórios que são acessíveis, inclusive não é caro. A sexagem de uma calopsita está em torno de 18, 19 reais, né? Então, assim, é um exame acessível. E aí a gente pode ter a certeza de que se trata de um macho ou de uma fêmea, porque, regra geral, não tem o dimorfismo, né? Que é a diferença macho e fêmea. São em algumas mutações, aí quando a gente começa a aprofundar o estudo, é que a gente vai conseguindo identificar. E o porque vai ter gente que não vai entender. Quando ela fala em disformismo, é que eles são exatamente iguais, né? Algumas espécies, por exemplo, quando a gente vai para especificamente papagaio ecletus, o papagaio ecletus, ele todo verde, você olhou para ele, você sabe que ele é macho. E o vermelho com lilás é a fêmea. E quando a gente diz que ele não tem disformismo, que significa existir diferença visual, é porque é exatamente igual o papagaio verdadeiro. Eu recebo muito contato de pessoas, não, mas dê um palpite. Mas você acha que é o quê? Gente, não adianta eu achar, porque vai ser sempre achismo. Pode ser que eu diga, não, eu acho que é uma fêmea, né? Ou eu diga, não, ele está com cara de macho. Aí você começa a chamar ele pelo nome de menino. Daqui a 4, 5 anos o menino começa a botar ovo, porque ele não precisa de um macho para botar ovo. Aí você vai dizer, adinatice, né?
Porque é exatamente igual. Então, é isso que ela está dizendo. Não, não confie nessa história de olho, porque você pode se enganar. E não é um exame caro. É R$ 18 fazendo direto no laboratório, né? Mas se você for Isso. para o veterinário, pode ser que eles cobrem R$ 30, R$ 40, porque ele vai cobrar o trabalho dele, o tempo que ele está ali, a coleta, o envio, aquelas coisas todinhas lá. Tá certo? Isso. Isso. E, assim, complementando essa questão do exame, realmente o mais indicado é que se procure um médico veterinário, porque o exame pode ser feito pela coleta do sangue ou das penas do peito, né? Que aí puxa algumas peninhas e, enfim, E tem o que médico saber tirar, veterinário, né? Tem que com saber tirar. certeza, Porque não é, com a pessoa vai certeza. dizer, não, mas é só pegar uma pena, não vale pena do chão. Essa pena você tem que saber tirar, porque tem que ter nela material genético para que o laboratório consiga fazer o exame. Então, não é qualquer pena, não é pena que você achou no chão e você tem que saber tirar. Então, se você também não tem experiência, não é porque, por causa da diferença de R$ 10, que você vai acabar tendo o trabalho de pegar a kit, de mandar pelo correio, mandar para o laboratório e depois o exame dar errado ou não conseguir fazer. Então, se você não tem experiência nem nunca fez, é melhor ir no veterinário mesmo. Isso, com certeza. Até porque vai estar mexendo com a saúde da ave, né? Então, se você não tem prática, não tem a segurança, não arrisque, né? Procure o médico veterinário. É, então, assim, o padrão da calopsita que a gente, se a gente for para a Austrália, o padrão que a gente vai encontrar lá é o silvestre. Não é uma mutação, porque é o padrão original da calopsita. Digamos, todas as calopsitas originalmente eram o padrão silvestre, né? Que é o cinza, com o fator dominante. É o original, que eu acho lindo, muito lindo ele. E aí a gente vem com algumas mutações ligadas ao sexo. O que é isso? É que são mutações transmitidas pelo pai. Aí vem o canela, o lutino e o pérola. Essas três mutações são transmitidas pelo pai, né? E tanto é que, por exemplo, se a mãe, a mãe tem que, ou tem que ser, gente, desculpa, é minha cachorra. A mãe, para nascer machos e fêmeas, por exemplo, de um canela, que é uma mutação ligada ao sexo, a mãe precisa ser canela. O macho pode apenas portar. Então, quando cruza, aí podem nascer filhotes canelas machos e fêmeas. Mas digamos que a mãe não seja, ela não porta, só quem porta é o macho. E aí, se, digamos, a gente cruza uma calopsita macho canela com uma lutino, que é o amarelinho, e nascem filhotes canela, esses filhotes necessariamente serão fêmea. Aí você consegue, pela genética, identificar. Então, quando a gente começa a estudar um pouco a questão das mutações das calopsitas, a gente vai ganhando um pouquinho de experiência em relação a essa questão, que você já pode ter uma certeza sem ter que fazer exame. Mas, assim, tem que dar uma estudadinha e ir acompanhando nessa questão de mutação. E aí, as outras mutações que são as recessivas. Aí vem o arlequim, que é o fulvo e o cara branca, são três. E aí, as mutações básicas, né, que originaram lá do silvestre, que a gente falou, são as primárias. Aí vem o arlequim, o lutino, o canela, o pérola, o cara branca e o prata. O prata aqui no Brasil é mais difícil de encontrar, eu nunca vi. E aí vem as mutações combinadas, que já vem uma gama maior, que aí são as cruzadas. Aí vem pérola, arlequim, canela, arlequim. Uma gama bem maior, que se a gente for ficar falando aqui, vai ter, assim, muito nome para ficar falando. E então a gente agora vai para o segundo ponto, que é reprodução não, né? Para quem realmente quer criar calopsita, mas não tem a intenção de reproduzir, né? Como é o caso de Túlio. Aí a gente vai analisar os principais fatores de estímulo reprodutivo, né? O primeiro deles, sem dúvida, é o ninho. O segundo é a presença de um parceiro. E o terceiro é o fotoperíodo, que é a questão da luminosidade que a Adna falou. Em relação ao ninho,
O que acontece muito? As pessoas que vão criar a primeira calopsita, elas compram um viveiro, um casal, né? Enfim, que o vendedor disse que era casal ou não, mas compra a calopsita e compra um ninho. Porque ela acha, isso acontece muito. E assim, é a questão da informação, né? Que a gente tenta também ficar passando, porque ninho não é item de decoração, ninho não é casinha para a calopsita dormir. Ninho serve, é o maior estímulo que a gente pode colocar dentro de um viveiro, é o ninho. Então, aquilo ali, a calopsita vendo aquele ninho, inevitavelmente vai ser um estímulo para a reprodução. E aí, a questão da presença de um parceiro vai, para quem vai comprar inicialmente, tem o poder de decidir se quer comprar um casal ou se quer comprar duas fêmeas ou dois machos, né? Porque comprando um casal, mais dia menos dia, você pode chegar numa situação de que a ave está pondo, né? De que a ave quer reproduzir. Então, para quem vai iniciar, aí é um ponto a se pensar se realmente quer ter o casal ou se poderia comprar dois machos ou duas fêmeas. E aí a questão do fotoperíodo, o que é isso? É a questão da luminosidade, porque todo o sistema reprodutivo dos psitacídeos é regulado pela claridade e pela escuridão. Quanto maior a luz, maior o estímulo reprodutivo, porque esse estímulo vai para a glândula produtora da tô com a filhinha aqui, tá, gente? É a melatonina, que ela tem uma ação direta na produção do óvulo da fêmea. Então, é por isso que a luminosidade, quanto mais luminosidade, maior o estímulo reprodutivo, principalmente para a fêmea. E aí, a gente pode evitar esse estímulo luminoso, né? Isso acontece muito com gente que trabalha, aí chega em casa à noite. Aí vai com a luz na sala e fica com a calopsita porque quer a companhia dela, aí fica até 10, 11 da noite. Então, assim, a calopsita já teve a luz durante o dia inteiro e quando chega à noite, que é o momento dela repousar, ainda vai ter mais o estímulo noturno. Isso também pode acelerar essa questão reprodutiva. Aí, uma alternativa para a gente, digamos, a calopsita está querendo reproduzir muito, é você diminuir essa luminosidade. Para quem, por exemplo, tem um viveiro em casa, viveiro portátil, pode colocar, digamos, se tiver um cômodo da casa que possa colocar no final da tarde, umas 5 horas da tarde, quando o sol, respeitar essa questão da luminosidade da natureza, né? É quando o sol nasce, que elas acordam e quando o sol se põe elas vão dormir. Então, se você puder colocar um pouquinho antes, né, elas para dormir, antes do sol se pôr, digamos, se na sua região o sol se põe às 18 horas, aí você às 17 horas você coloca ela já no cômodo. Pode colocar uma cortina, cobrir com um paninho leve se tiver muito quente, entendeu? Então, assim, procurar reduzir essa questão da luminosidade, né? Se a sua calopsita estiver reproduzindo muito, né? Pondo muito ovo, é uma opção, é um meio também que a gente tem para tentar reverter essa situação. É, E aí, pedir para você falar sobre duas coisas nesse ponto aí, ainda de reprodução. Uma, que não só o ninho estimula, se eles estão muito querendo, qualquer coisa que tiver que lembre ninho, seja uma casinha, uma caixa, sabe? Para aquela você ter que viver cabaninha, solta em casa. Cabaninha, uma caixa, uma isso, gaveta, né? Porque tem muita calopsita que fica solta. Qualquer coisa que isso. ela possa fazer um ninho nessa época, ela pode estimular. Então, a Creuza vai falar sobre isso com vocês, explicar mais um pouquinho, que nessa época vocês têm que estar de olho. E outra coisa também que é importante ser falada, que eu não estou com os tópicos delas, eu não sei se ela vai entrar, mas ela deve falar nisso, é que também não é bom que, mesmo que a calopsita seja um touro como Maradona, mas assim, para a fêmea, ela não aguenta, o próprio organismo do macho também que cuida, você não pode, por mais que a ave queira, deixar ela reproduzir o ano inteiro sem parar.
Você vai acabar perdendo essa ave, mas Creuza pode falar melhor disso para vocês. Com certeza, Adina. Esse é um ponto assim muito importante, de extrema importância de falar é a questão do repouso, né? Para quem vai colocar a ave para reproduzir, no caso as calopsitas, a gente precisa. Bom, se você for pesquisar, vai se falar em 3 meses de descanso. Eu ainda acho muito pouco. Assim, eu daria no mínimo 6 meses de descanso, porque o processo todo reprodutivo vai exigir muito, principalmente da fêmea, né? Que é quem vai pôr os ovos, quem vai ficar com a deficiência de cálcio naquele período. Então, para que ela se reabilite completamente, eu acho importante um período de descanso de uns 6 meses. Apesar de que muita gente indica 3 meses, né? Mas, gente, tem pessoas que colocam casais para reproduzir exaustivamente. E isso aí é uma condição, assim, eu diria desumana, né? Porque você vai levar, inevitavelmente, aquela fêmea, principalmente, à morte. Porque ela vai reproduzir, reproduzir. Porque se você deixar, realmente, a calopsita é um bicho que responde muito ao estímulo reprodutivo. Ela é muito reprodutora, é uma ave que reproduz com facilidade. Não é como outras aves que tem que ter uma série de condições e fatores, mas a calopsita realmente tem uma facilidade maior. Então, se você, ela está terminando a ninhada, se você continuar com o ninho ali, ela vai começar a reproduzir novamente e assim sucessivamente até a exaustão da ave, né? Elas emagrecem muito, elas naturalmente elas emagrecem, né? As fêmeas. Os machos também, porque aí entra a parte do choco, eles revezam, também fazem alimentação. É muito lindo, é muito lindo. Mas então, assim, a gente tem que ter essa cautela, tem que ter esse respeito, né, com o ser. Que eu, assim, eu acho o animal, a gente é um animal, né? Nós somos animais, mas da animal talvez passe ainda a ideia assim, uma ideia mais pejorativa. Mas eu acho que é um ser, né? E que merece respeito, cuidado, né? E atenção. Então, essa questão de colocar o ninho e deixar lá como se fosse um item de decoração, pelo amor de Deus, não façam isso. Só se realmente tiverem a intenção de reproduzir. E aí a gente vai falar sobre os cuidadinhos. É todo um percurso que a gente vai trilhar até chegar, né, na questão do nascimento dos filhotes. Então a gente tem que ter o cuidado. É como se fosse a gente, né? Como se a gente fosse ter um bebê. Então a gente tem que pensar com essa empatia com o animal. O ideal é que você faça do mesmo jeito que a mulher, quando ela descobre que está grávida ou quando ela quer engravidar, ela faz pré-natal. O ideal é que se você quer colocar para reproduzir, que você faça, procure seu médico veterinário se eu quero colocar essa ave para reproduzir. E ele vai fazer exames nela para saber como é que está o estado de saúde. Porque todo nutriente, tudo que tem na ave, ela vai tirar um pouco da ave para formar um novo ser, né? Vai formar o ovo. Aquilo está sendo tirado do organismo dela. Para vocês entenderem o esforço que o organismo faz. Ela passa alguns dias pondo ovos, não é só um, vários ovos. Depois ela tem o desgaste físico, que ela não vai estar brincando, ela não vai estar passeando, ela tem que estar ali, mesmo que revezando com o macho, mas ela passa muito tempo esquentando aqueles ovos deitada no ninho. Isso deve gerar estresse, cansaço psicológico de você não brincar, não passear, porque muda muito a rotina. Todo aquele tempo, que são 28 dias, né, Creuza, do tempo até o ovo estourar, Do né, início do eclodir, choco, 21, 21. 21 dias. Isso, É muito tempo. Depois disso, não acaba, né? O filhote nasceu, aí você tem que pensar que o que ela vai comer, ela mastiga e uma parte ela vai alimentar o filhote. É um desgaste muito grande para esse bicho e que ele vai precisar de. Creuza vai falar tudo isso, melhoria na alimentação, não é isso? Vai ter que ter todo isso. um suporte a mais depois que o bebê nasce. Então, é muito sério essa questão de não colocar ela para reproduzir direto. Isso.
Exatamente. Aí, outra questão, outro fator que eu não coloquei aqui, mas agora eu me lembrei, que pode estimular também um pouco a ave a reproduzir, para quem não quer, evite, é a questão da farinhada. Porque a farinhada, ela é muito rica em nutrientes e ela vai causar um estímulo também no organismo da ave. A gente usa mais a farinhada em dois momentos, né? Que é a muda de pena, quando a ave também perde muitos nutrientes para que nasça aquela pena nova e tal, e na fase reprodutiva. Então, eu descobri isso aqui em casa. A gente vai também descobrindo no erro e acerto, né? No manejo das aves. A gente também, no início, todo mundo erra, né? Quem não erra. E assim, a gente aqui e acolá ainda dá uma pisada em bola. Quem é que não erra, né? Eu costumo dizer que a diferença é, assim, do bem-estar da ave, do tutor, porque todo tutor, uma vez, ele vai cometer algum erro. Mas a diferença entre o bom tutor e o mau tutor é que o bom tutor, ele vai estar sempre procurando estudar, vai estar sempre procurando informações. Ele vai estar sempre observando a sua ave. Poxa, tá estranho. Eu acho que eu errei em alguma coisa. O que será que, né? Então, assim, conversa com o veterinário, né? Assim, procura pesquisar. Pesquisa no diário de um papagaio, né? Eu tô E pensando manda também. dúvidas, Eu adoro o canal né? dela, super acompanho. Ah, manda assim, manda as dúvidas. Hoje em dia a informação é tão acessível, né? Eu acho que a todo mundo. Então, e tem aí o mau tutor que fica indiferente a tudo e segue a vida, né? Não está muito preocupado. Aí, essa questão da farinhada, eu aprendi na prática, com o erro. Porque eu comprei uma farinhada que tinha um medicado, que era muito boa e tal. Enfim, realmente muito boa. Mas eu colocava 2 vezes por semana no viveiro das calopsitas. E não era com essa finalidade da questão da muda de pena ou de reprodução. Simplesmente era como uma alimentação. E aí o que aconteceu? Uma coisa que nunca aconteceu aqui em casa, a ave calopsita assim, no viveiro, né? Do ovo cair no chão do viveiro e espatifar. Isso nunca aconteceu. E aí, com o uso da farinhada, isso aconteceu com a Harolda, que é uma calopsita lutino. E ela, depois eu descobri que era ela porque eu fiquei observando e realmente ela pôs 3 ovos. Isso não, mas não é possível. Aí eu fui pesquisar e tal e descobri que realmente tinha sido um erro meu de manejo em relação à farinhada, né? Então, para quem está criando calopsita, observar essa questão da farinhada. Não ficar oferecendo. Se oferecer, oferecer uma vez perdida, né? Porque é um alimento bom, tem boas farinhadas no mercado. Mas usá-la principalmente na fase de muda de pena ou se a pessoa tiver o propósito da reprodução. Aí me ocorreu isso aí, eu não tinha nem colocado, mas realmente isso é um item importante. E outra questão para quem não quer reproduzir é estar sempre modificando o ambiente. Trocar os poleiros de lugar, fazer rodízios, mudar brinquedo. Isso aí causa meio que a calopsita vai se distrair, né? Ela vai tentar entender aquele novo ambiente, ela vai procurar brincar, enfim, ela vai pensar em outras coisas. É como a televisão, né, para o ser humano, mais ou menos isso. Né? Então, gente, eu acho que esse ponto 2 de reprodução não. Acho que eu falei o que eu tinha anotado para falar. E aí a gente passa para o ponto 3 que é reprodução sim. Né? Que calopsita é uma ave muito boa de reproduzir, a gente já comentou aqui. Né? Eles são excelentes pais, eles criam muito bem os filhotes, regra geral, né? Porque obviamente vai ter a exceção à regra, mas regra geral, eles são excelentes pais. E a coisa mais linda que eu acho, assim, que eu gosto de acompanhar, é o trabalho de parceria. Eu costumo dizer sempre que os humanos deveriam se mirar, assim, no casal de calopsita, porque eles revezam tudo, eles dividem direitinho. A fêmea choca, o macho vai lá antes, cuida, prepara o ninho, aí a fêmea vai choca à noite, o macho vai de dia choca e os dois alimentam os filhos. É muito lindo, assim, esse processo reprodutivo para quem acompanha é muito bonito também, né? E aí a média de postura. Hã?
Fala um pouco aí, dá um toque, porque tem para os tutores, tem muito tutor que eu acho que é ansioso e ele acaba querendo participar igual com os pais, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que logo cedo aí já quer pegar os bebês, já manipula demais, mexe demais nos ninhos, né? Isso vai acabar estressando também os pais dá um toque aí, fala um pouquinho sobre isso. Isso, Como é o isso. manejo assim que os bebês nascem? Isso. É, assim, essa questão de manipular, né, de manusear os filhotes, eu acho muito delicado. Realmente há pessoas que já têm muita prática, que já conhecem, vai muito também, conhecem o casal, né, o casal de calopsitas, que normalmente muda o comportamento, né, quando você coloca o casal na criadeira com o ninho, eles mudam o comportamento. Pode ser a ave mais dócil, mas assim, eles vão ficar uma arara, né? Porque eu nunca vi arara com ninho, mas quem já viu disse que elas ficam uma fera. Não deixa Então, não, as então. calopsitas, né? As calopsitas, assim, mudam o comportamento também. E essa questão de você estar interferindo num ciclo, né, da natureza, assim, eu tenho muita resistência com isso. Eu procuro deixar fluir o mais natural possível. Eu só interfiro quando eu vejo que tem algo errado. Por exemplo, algum dos filhotes está subnutrido, o que acontece muito do caçulinha, né? Digamos, nasceram 4 ou 5 calopsitas. A quinta é o pirralhinha, né, da história. Então, como os maiores já vão desenvolver mais e ele já está, assim, digamos, ele está na desvantagem, quando a mãe chega para alimentar o ninho, os que tiverem ali com o biquinho na frente é que ela vai alimentar. Então, é muito assim, a lei da natureza mesmo, né? Na natureza sobrevivem os mais fortes. E aí, esse caçulinha, a gente tem que ter um cuidado também em observar, principalmente quando a ninhada for grande, em observar se o papinho dele está cheio, mas interferir o mínimo possível, só quando necessário, porque vai estressar os pais, vai atrapalhar o ciclo deles, assim, de rodízio, de alimentação. É, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Realmente tem gente muito ansiosa e que fica mexendo o tempo todo e vai ali de repente dar algum problema mais sério porque a pessoa não controlou a ansiedade, né? E aí, uma coisa interessante também é que a fêmea põe em dias alternados. Ela põe um dia, aí um dia ela para, aí no outro dia ela põe. E assim vai. Então, quando termina a postura, digamos, ela pôs o quarto ovo. Aí passou 3 dias e ela não pôs mais. Então, possivelmente ali terminou a postura. Aí vai iniciar o período de choca. E o choco dura 21 dias, né? Os filhotes ficam independentes com mais ou menos 50 dias, né? Assim, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. E a questão do ninho é importante que a gente observe, porque não é qualquer ninho, é um ninho apropriado para calopsita. Porque tem gente que pega ninho de agapornis, por exemplo, ou ninho de periquito. Gente, é inviável, né? A calopsita é bem maior e ela não vai ter condição ali. Aí vai ser outro motivo de estresse e possivelmente de algum outro problema, né? Pode até a ave não conseguir pôr e ficar com o ovo preso, né? Que é um problema muito sério. Graças a Deus também eu nunca passei por isso. A falta de Mas a gente tem espaço, que. esmagar, né? De pisar em cima. Ele fica, acaba com Exatamente, defeito na perninha, alguma coisa assim. exatamente. Aí a questão do ninho, é importante que as medidas mínimas dele sejam 30 centímetros de altura por 30 de largura e 35 de comprimento. E que aquela portinha, aí que tenha sala e antessala, porque tudo isso também faz parte do processo de crescimento dos filhotes, né? Eles ficam na sala e aí quando eles vão ficando maiorzinhos, eles já vão andando para a antessala e começa a botar a cabecinha na porta. Então é todo um processo de desenvolvimento dos filhotes. Né? E é importante que essa portinha tenha pelo menos 10 centímetros de diâmetro. Então, aí a gente vai agora para os cuidados, né? É muito, assim, regra geral é fácil reproduzir calopsitas, mas é importante a gente observar cuidados básicos.
Primeiro, em relação à maturidade sexual das aves, né? Qual a idade com que a calopsita, principalmente a fêmea, pode começar a reproduzir? Tem gente aí, os ansiosos, né, Adina, que tem uma calopsita com 5 meses, 6 meses e já quer colocar para reproduzir. Então, não façam isso, porque pode dar sérios problemas para a ave, né? A maturidade sexual começa com 12 meses, com 1 ano, né? Principalmente para a fêmea, né? Para o macho também, mas assim, observar essa idade com um extremo rigor em relação à fêmea. E aí a gente começa com o preparo do casal. O que eu faço aqui? Eu vou colocar um casal para reproduzir. Eu coloco, aí tem a criadeira, né, que é um espaço maior, e eu separo, eu tiro do viveiro aquele casal e coloco na criadeira em um outro cômodo da casa e deixo eles ali por 1 semana. Então é uma ambientação, né? Tem gente que já vai logo e pá, coloca o ninho e já quer um resultado imediato, mas não é, gente. Tudo tem que ter o tempo da natureza. Aí a gente coloca lá o casal, aí deixa mais ou menos 1 semana. Professora, a criadeira é uma gaiola diferente da gaiola tradicional, né? Isso. Ela Eu não tô tem com as... espaço para botar o ninho dela. É diferente do modelo da gaiola tradicional. É importante que as pessoas saibam disso. Isso. Não vão achar que é simplesmente pegar outra gaiola e separar o casal, a gaiola normal. Isso. Isso, bem observado, Adna. Eu não estou com as medidas agora da criadora, mas assim, ela é mais comprida, ela é apropriada para a reprodução das calopsitas, né? E tem E um aí a local gente. que você pode, que você encaixa o ninho, né? Isso. Eu já vi. Inclusive a aberturazinha que você pode acessar o ninho também, né? Pela tampa, você por cima da criadeira. Tem vários modelos, mas assim, a mais tradicional é que você pode acessar o ninho, né? Se você precisar para fazer alguma interferência ou, enfim, você também pode acessar pela tampa, uma tampa maior que tem na criadeira. E a gente vai preparando esse casal no ambiente. A alimentação também é um tema assim, importante no preparo do casal, né? A gente procura oferecer alimentos mais ricos, legumes, verduras, a farinhada, a própria farinhada também. Então, a gente intensificar a alimentação desse casal. Para quê? Para que ele até possa ganhar um pouco mais de peso, porque eles vão perder peso, né, no processo do choco e da alimentação dos filhotes. E aí a gente vai estar preparando o organismo deles para a etapa que vem seguinte. E a gente vai preparar o ninho também. O que eu faço aqui? Eu higienizo o ninho bastante. Uso produtos de higienização, que combate bactérias, vírus. Tem um produto específico, né, Arina, que a gente usa muito. Geralmente é produto que eles usam para desinfecção de clínica. Não Isso, é um isso, produto normal que a gente limpa a casa. São produtos mais isso. fortes, tem a dosagem certa, a forma de preparo para você usar. É muito Isso. bom uma pessoa ter esse tipo de produto em casa, para você, pelo menos uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, dar aquela geral, aquela faxinada mesmo, que você desinfeta tudo. Ou quando você Isso, está com alguma ave doente, aí você precisa também fazer desinfecção de tudo. É importante que seja feito, mas também tem a forma correta de como utilizar esse tipo de produto. isso. E salientar bem que não é um produto que a gente adquire em supermercado, né? Não é desinfetante, não é isso. É um produto de uso veterinário apropriado. Então a gente encontra nos pet shops. E aí você vai ver essa questão da limpeza do ninho, da higienização e o uso da maravalha, né? São aqueles. Eu até tô com um saquinho aqui para mostrar para quem ainda não conhece a questão da maravalha. Ela é usada muito para hamster, né? É um produto que tem nos pet shops e aí a gente vai forrar o ninho com essa maravalha. Porque ela tem 3 funções. Ela tem a função de amortecimento, para evitar o que a Adna falou, do filhotinho ter algum problema ortopédico, né? Porque ele vai amortecer ali, ele vai ficar apoiadinho, absorver as fezes e o aquecimento. Então, a gente vai montar esse ninho e aí a gente coloca, né?
E aí vai começar, a gente observa. Quando ela iniciar a postura, é muito importante que a gente marque a data da postura, né? O primeiro ovo, data tal. O segundo ovo, como eu falei, são datas alternadas, dias alternados. Aí você vai lá marcando para você acompanhar esse ciclo direitinho. E numerar os ovos. Quem assim se sentir seguro, aquele lápis comum, né? O lápis grafite, a gente pode com bastante cuidado, porque é muito delicadinho. Aí a gente vai numerar. Numerar um, numerar dois. Pode fazer a numeração dos ovos ou não. Né? Isso aí não é uma questão assim que tenha que ser feita. Só se a pessoa se sentir apta, né, e segura para fazer. Se tiver com insegurança, melhor não fazer. Aí também não vai ter problema algum. É só para você ter um controle, né, de quais nasceram ou quais não vão nascer, enfim. E aí a questão da ovoscopia, né? Que é aquele examezinho que a gente faz com a luz, coloca o ovo, até com o celular mesmo, com a lanterninha, a gente coloca o ovo para ver se tem raiozinhos de sangue. O que eu faço? Eu aguardo a postura do último ovo e conto assim 8, 10 dias. Porque é um período assim seguro que você vai ter. Aí você vai ver se tem ou não, se o ovo está galado ou não. Essa é uma questão também de assim, com o tempo você vai adquirindo um pouco de experiência em relação a essa visualização do ovo, se está galado ou não. E a questão da mudança de comportamento eu já falei. A primeira postura é natural, né, que nenhum dos ovos esteja galado, isso pode acontecer. Assim como também é natural que os pais se atrapalhem um pouco na criação, assim, porque eles ainda não têm experiência. Mas normalmente eles cuidam porque o instinto fala muito forte. Ah, e outra coisa importante de falar é as fezes da fêmea. Desde a época que antecede a postura, as fezes dela vão mudando. Vão ficando bem volumosas, vão ficando mais, assim, mal cheirosas. E quando ela está no choco, ela não faz nada, nenhuma necessidade dentro do ninho para manter a higiene. Vejam como é perfeita a natureza, né? E aí, quando ela reveza com o macho, aí que ela sai, aí ela faz, assim, aquele cocôzão enorme, com mau cheiro, assim, um cheirinho abusado, mas é natural. Isso aí se chama a diarreia do choco. E é isso, gente. A alimentação dos pais, depois que os filhotinhos vão nascendo, continuar com reforço na alimentação dos pais, porque como a Adina falou, o que os pais vão comer, eles vão, né, regurgitar depois para alimentar os filhotes. Tem pessoas que criam na papa. Eu não interfiro de maneira alguma, eu tenho pânico de dar papa. Tenho pânico, graças a Deus nunca precisei dar papa para filhotinho. Mas tem pessoas que preferem até, porque acreditam que a ave vai ficar mais mansa se der alimentação na papa, no bico. Aí tira, os pais não alimentam e a pessoa alimenta. Assim, eu particularmente acho que essa questão de a ave ficar mansa ou não por conta da papa, em relação à calopsita, especificamente, né, essa espécie, eu não vejo uma coisa assim tão verdadeira, tão, sabe? Eu prefiro não mexer, eu prefiro deixar o ciclo natural seguir em frente. E quando a avezinha tiver mais independente, começar a emplumar e tal, que começar ela naturalmente vai sair do ninho, que ela começa a olhar ali pelo buraquinho. Daqui a pouco, aí quando ela começar, você perceber que ela está muito ali por ali, você baixa o ninho para ela não cair, porque o ninho normalmente a gente coloca mais elevado. E é isso. Aí naturalmente os filhotinhos vão saindo, os pais vão alimentando e vai aquele ciclo. E é isso. Um ponto que muito importante que Creuza tocou é quando ela fala que ela separa esses pais, né? Não só o que vocês podiam chegar e dizer para mim, não, mas eu tenho um local aqui, eu peguei, só tirei da gaiola e botei numa criadeira, mas continua todo mundo no mesmo espaço. E prestem atenção que ela falou, eu pego essa criadeira e eu levo para outro ambiente. Por quê? A gente sempre tem que estar pensando neles, como seria para a gente também, como a gente se sentiria. A ave ali nesse momento, que eles estão lá naquele namoro, é um momento que eles querem estar sozinhos. Aí você imagine você lá no
no rally rola com seu love e tá seus amigos e a vizinhança assistindo, né? É meio esquisita coisa. Então, quando você nota que o casal, você vai botar para reproduzir, que o casal começa nessa fase de namoro, ali já é o momento de você separar. Tem alguns criadouros, isso eu não estou falando só de calopsita, estou falando de papagaio, de arara. Tem criadouros que usam galpões grandes. Por exemplo, vou dar o exemplo de quando eu comprei empada e azeitona. O manejo deles na época, que era o criadouro Pássaros Verdes, ele tinha uma área de 100 metros quadrados aberta, era um super viveiro, onde ficava ali 500 aves, 600 aves, muitos papagaios. E quando chegava, isso eles passavam um ano nesse local amplo. Quando chegava por volta de julho e agosto, que é a fase pré-reprodução, ali começa em julho, né? Em agosto eles já estão começando a namorar. Então, quando chegava em julho, o tratador já começava a observar os casais que iam se formando. Os casais que se formavam, aí eles pegavam aquele casal e levavam para as criadeiras. E eles ficavam separados para começar essa fase de namoro que eles querem estar sozinhos para poder namorar. Tem essa questão, muitas aves não conseguem reproduzir porque os amiguinhos não deixam, ela se estressa e não reproduz. Muita gente, a minha não consegue reproduzir, mas às vezes ela está estressada pelas outras aves que estão no ambiente. Ela não consegue fazer a cruza direito e acaba não reproduzindo. Então, esse ponto é extremamente importante. Outro fator também é que vai ter a curiosidade das outras aves de entrar no ninho, de mexer nos ovos, aquilo vai estressar os pais, vai acabar tendo briga. Então tem que ser separada. E se for em outro ambiente, melhor ainda. Eu só quis mesmo fazer o complemento. Sim, com certeza. Aí é uma questão que eu coloquei aqui e passou batido, a limpeza do ninho. Né? A gente começa a fazer essa limpeza em que período? A gente tem que esperar um pouco esses filhotes crescerem, né? Ficarem maiorzinhos. E aí, realmente, quando chega um momento, digamos, os filhotes estão com 8 dias, 10 dias. 8 dias eu acho que ainda é muito recente, mas 10 dias. E aí você vai observando, tudo é observação, né? Uma observação dentro de, assim, um espaço de respeito, que você também não pode estar, como a Adnan falou, interferindo o tempo todo ali naquele ciclo que é da ave, né? Não é seu, é da ave. Você apenas está dando um suporte. Mas a partir mais ou menos de uns 10 dias, a coisa começa a ficar feia no ninho, porque os filhotinhos estão se alimentando e começam a sujar ali, e é necessário que se limpe. E aí, como é feita essa limpeza? A gente realmente precisa tirar o ninho. Normalmente o que eu uso é caixinha de sorvete, eu forro com papel toalha, coloco a maravalha, bastante maravalhinha. E aí, bem com cuidado, vou pegar os filhotinhos, colocar ali dentro. E pego o ninho e levo para fazer a limpeza. E eu indico que se faça isso com aquelas máscarazinhas, por conta do pó que a Adina falou. Aquelas máscaras que a gente encontra em farmácia. Máscarazinha, tem caixas em farmácia que são descartáveis. Aí você coloca e vai fazer a limpeza, porque sempre que você vai jogar aquilo ali fora, inevitavelmente vai subir um pozinho e não é legal, né? A gente precisa ter cautela também e ter cuidado assim com a nossa saúde. E aí a gente vai limpar com a espátula, eu procuro dos cantinhos do ninho, sempre fica, né, assim. É interessante porque os pais vão compactando o cocô que os filhotes fazem nos 4 cantos do ninho. É muito interessante, porque eles têm noção de tudo, de higiene, de tudo, é incrível. Aí a gente com a espátula dá uma raspadinha, joga aquilo fora, então quando tiver limpinho, aí coloca nova maravilha e volta para lá, coloca os filhotinhos novamente e coloca o ninho e enfim, deixa lá. E eu fico fazendo isso digamos, a cada 4, 5 dias. E aí, à medida que as aves estão ficando maiores, realmente a sujeira vai aumentando. E aí é uma questão de observação, né? Quando você achar necessário, que a situação ali já está começando a ficar um pouco crítica, aí você interfere para fazer a limpeza. Esse ponto é importante da limpeza do ninho.
E acho que é isso, Adna. É assim, era o que eu tinha anotado. Acho que eu vou Aí eu passo a bola. começar as perguntas. Vou olhar aqui na tela, vou voltar lá para ver as perguntas das pessoas, que vai ter muita coisa que vai estar dentro das perguntas. Vamos lá. Eu estou vendo. Laura está dizendo, aves que comem fone de ouvido, capaz, pois é, como fone de ouvido, chinelo, come tudo. Come tudo, aqui come tudo, carregador, tudo. Minha agenda tá acabada. Kátia Farias está dizendo, Carol Sampaia, beijos. Beijos, Carol Sampaia. Beijos para Eric também, que é do curso de veterinária, é colega da minha filha, estuda com ela do curso de veterinária aqui, da UNP. Legal, Beijão, Eric. legal. Fábio Lopes fez um comentário aqui interessante. Reproduzem sim, mas o negócio é acertar o casal. O que eu tenho a dizer é que eu tenho 10 aves, tem vários machos e várias fêmeas, mas é uma coisa que Fábio colocou aí muito bem, e Creuza também vai poder falar muito bem sobre isso, é que as pessoas elas acham que é como gato, como cachorro, que tem um cio, e nessa fase que eles estão no cio, o que passar eles pegam. E com ave não acontece desse jeito. Você pode botar. Isso vale para calopsita, para papagaio, para periquito. Você pode botar 10 machos junto com 10 fêmeas e nenhum querer ninguém. Não formar um único casal sequer, porque eles se escolhem. É como se eles tivessem que conhecer o grande amor da vida deles para aí eles quererem cruzar. Então, nem sempre você comprar um macho e uma fêmea é garantia que você tenha um casal. Você pode até ter um casal apaixonado, que seja um casal que ele cruze, né? Ele faça o ato da cruza, né? E não tenha filho, porque quando você vai fazer o exame são duas fêmeas ou dois machos. Eles fazem a cruza, sobem um em cima do outro, faz tudo, só não vai reproduzir. Então a gente tem que ter bem ciente disso. Nem sempre ter um macho e uma fêmea é garantia. Tem essa questão também da sorte de você acertar, de ter um macho e a fêmea e eles quererem a coisa, né? Carol tá dizendo que é igual, que também não consegue se desfazer dos bichos. Leandro também tá dizendo que se apega, pois é. Alessandra Serpa está dizendo, Creuza e Adna duas férias. Fera e calopsita ela. Bárbara disse que não teria coragem de comer os ovos, acho que eu falei lá atrás. Gente, mas assim, eu sou muito desencanada com essas coisas, sabe? Eu até agora eu não cozinhei, não, nunca cozinhei. Eu me desfaço. Às vezes, quem pega na hora que eu limpo, que eu tô deixando ali na pia, muitas vezes, Cherry foi lá e pegou, ela quebra e come. Muitas vezes, antes de eu jogar fora, a Cherry pegou e comeu. Mas, assim, eu não testei ainda cozinhar, mas é um ovo, gente. Ovo é igual em todos os bichos, né? É a mesma coisa. Quantas vezes eu não abri caixa de ovo aqui, quando eu quebro o ovo, ele estava galado, já estava com aquela formação de pintinho, né? Então, é normal. Túlio disse obrigado, Adna, era exatamente o que eu precisava, porque meu receio era vender ou entregar alguém. Eu nunca daria meus filhotes para ninguém. Pois é o meu caso. Eu tenho essa dificuldade, eu sou muito apegada. Kenji disse, canela versus lutino, no caso os que não nasceram canela. Os machos que nasceram são portadores de canela? Ai, meu Deus, espera aí. Como é? Vou É repetir, eu vou canela? repetir. Canela versus lutino. No caso, os que não nasceram canela, os machos que nasceram são portadores de canela?
Possivelmente, possivelmente. Podem ser ou não, eles podem portar ou não, mas possivelmente serão. Eu tô com um caso aqui, que é Zoio, que nasceu aqui em casa. Ele porta canela e ele cruzou com Safira, que é canela, e nasceu um filhotinho canela. E aí pode ser macho ou fêmea, a gente tá aguardando sexagem. Mas possivelmente portará canela sim. Beth está dizendo que até papel no fundo do viveiro eles fazem cabana, exatamente. O que eles, nessa fase que eles querem, o que eles conseguirem de material acessível que eles achem para formar ninho, eles vão utilizar. Vão pegar o que eles puderem. Até as penas. Ó, minha filha, mãe, manda um alô pra Eric, ele é super seu fã. Ô, Eric, Carol tem que me apresentar. Ou já me apresentou e eu não tô ligando o nome à pessoa, porque vem muito amigo de Carol aqui. Mas, Eric, obrigada, viu? Muito legal isso. Bárbara está dizendo, infelizmente vemos muitas pessoas fazendo isso, deixando o ninho os 365 dias do ano. Creuza falou É muito triste. bem no início da live, quanto à banalização. Isso é um problema seríssimo. Infelizmente, quanto mais acessível a ave, mais ela vai sofrer, né? Papagaio ainda não está desse jeito e já sofre bastante, ele só não é no mesmo nível de sofrimento de um cachorro, por exemplo, das calopsitas, devido ao preço dele. Mas como o mercado ilegal ele ainda é muito forte, ele já é uma ave que sofre muito. Se a gente for para outros países, por exemplo, onde ele é mais acessível, nem é tão acessível, porque lá fora também, pelo que eu já descobri, não é barato a ave. O problema é que as condições de vida lá são melhores e as pessoas têm mais facilidade, poder de compra para adquirir a ave. Mas lá fora já está, como é no Brasil, o problema de gato e cachorro, na questão de abandono. Lá fora você já encontra ONGs abarrotadas de aves, aves caras como cacatua, como arara, né? Aves de alto valor, papagaio, os Amazonas da gente, o papagaio do Congo, abandonados, esperando alguém que adote. Por causa da banalização, por causa da compra por impulso, animais maltratados, animais tratados de todo jeito, às vezes doentes, às vezes mutilados. Então, isso é um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. Então, essas aves pequenas, principalmente as liberadas, como calopsita e periquito, elas são exploradas como acontece com as matrizes de cachorro, né? Elas são exploradas até a cadela morrer, reproduzindo, reproduzindo para que o dono faça dinheiro. É uma realidade triste e que cada um da gente tem que combater, esclarecendo, espalhando informação, conversando, o caminho é a educação mesmo. Ai, meu Deus. Bárbara está dizendo que o excesso de reprodução estressa muito, emagrece. Elaine está dizendo: eu quero que meu casal se reproduza a partir dos 2 anos de idade. Só basta não colocar ninho. A fêmea tem 10 meses e o macho 9. Ela está perguntando que ela só quer que eles comecem a reproduzir a partir de 2 anos. Para eles não reproduzirem antes, se só basta ela simplesmente não botar ninho, eles não vão reproduzir. Assim, um dos pontos principais é a questão do ninho, mas isso não garante que eles não vão querer reproduzir. Aí ela pode lançar mão dos outros artifícios, né, que a gente falou aqui. A questão de mudanças de poleiro, mudanças de brinquedo, mudança do ambiente, a questão da luz, da luminosidade, ela pode diminuir o acesso à luminosidade. Digamos, se a ave tem 10 horas de acesso à luminosidade, ela pode reduzir para 8. E tentando lançar mão desses artifícios, porque, assim, nada garante também que a ave não vá querer reproduzir. A minha, ela coloca ovo
E ela não tem parceiro, viu? Ela não tem parceiro. Linda não tem parceiro, mas ela bota ovo lá e eu vou tirando, ela para um tempo, daqui a pouco começa de novo. Pode acontecer. A Alessandra está dizendo: minha tia tem um casal. A fêmea tinha 5 meses quando começou a reproduzir. Foram 5 ovinhos e todos saíram perfeitinhos. Ainda tinha o último a sair. Começou a colocar ovo novamente. Daí foram 6. Aí que subiu aqui. Foram 6 ovos. Dessa quantidade, saíram 5 perfeitos. Só que foi conversado com a veterinária e foi indicada a retirada do ninho. Após a saída dos filhotes do ninho, foi retirado o ninho. E ainda assim, ela pôs 2 ovinhos há 15 dias atrás no comedouro. Tirados os ovos sem ela ver. Não mais colocou. Realmente ela fica bastante debilitada. O assunto é top. Fica mesmo. E tem a questão também, que é outro problema que acontece, que não é a postura normal, que é a postura crônica. A ave, ela bota em grande quantidade e bota sem parar. E se você não procurar ajuda médica para isso, porque isso aí é resolvido com o médico veterinário, isso não é normal, não é um comportamento normal, ela pode ir a óbito, né, Creuza? Questão da Isso. postura crônica. Isso. Assim, a gente como criador, no manejo, a gente vai tentando artifícios, né? A questão do ninho é uma questão muito séria. Ninho não é, volto a dizer, eu não canso de falar essa frase. Ninho não é item de decoração, de viveiro, de gaiola. Pelo amor de Deus, só coloquem realmente se a ave estiver na idade apta para reproduzir e se a intenção do tutor for que a ave reproduza. Mas é importante a gente ter essa consciência, né? Eita, virei aqui. A Carol perguntou como é feita a limpeza do ninho, mas isso aí você já falou, né? E perguntaram também o produto que você usa. Posso falar? Pode, não sei se você. Eu tinha aqui em casa Herbal Vet. Isso, 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 isso. Túlio está perguntando: vocês podem falar sobre a vocalização? Já sabemos agora que os machos vocalizam mais, mas as minhas aves fazem mais barulho pela manhã e no final do dia. E as calopsitas são dessa forma também? São, são. É a mesma coisa, né? Os psitacídeos, e acho que as aves, de uma forma geral, elas seguem a questão da luminosidade, né? Quando o sol nasce, se você estiver no campo, você vai ver, né? Aquela revoada logo cedo, aquela alegria, todo mundo acordando, porque o sol nasceu. E quando está próximo do sol se pôr, também, né? Eles começam a vocalizar também. Na natureza é dessa São, forma. é. Eles pela Então, manhã, gente, é como ela falou, você, por exemplo, você está no acampamento, né? Aí todo mundo acordou, aí vamos ver o que a gente vai fazer hoje, para onde a gente vai, onde é que a gente vai procurar comida. Então eles vocalizam, um falando para o outro e decidindo o que é que eles vão fazer. Fazem aquela festa. E se tiver vindo chuva, pior, o barulho se é, duplica em dia de chuva. Em dia de chuva é uma coisa de louco. E no final do dia, eles vocalizam chamando, porque eles sempre dormem no mesmo lugar. E isso não é só na casa da gente, não, é na natureza. Eles escolhem aquela árvore. Para quem tem ambientes onde aparece revoada de aves, por exemplo, bairro que em praça tem uma árvore que está sempre cheia de ave, eles vão perceber que no final do dia, aquele bando que saiu voando de manhã, de tarde, todo mundo volta naquele mesmo horário para aquela mesma árvore. Isso acontece com os ninhos também. Todo ano eles escolhem aquele oco de árvore, aquele casal que pôs naquele oco de árvore naquele ano, no ano seguinte ele vai procurar aquele mesmo oco para fazer o ninho novamente. Então, todo final da tarde, eles vocalizam. Outra coisa interessante e que para quem tem aves de vários tamanhos, como eu, é fácil perceber que na estrutura, nessa hierarquia deles, os pequenininhos, eles são como se fosse
os guardas que fazem fugiu o nome. É como se eles fizessem a guarda, sabe? Que fica monitorando. Sentinela. É o sentinela. Eles são exatamente essa palavra que os biólogos usam, sentinela. A Creuza colocou muito bem. Os pequenininhos na natureza, eles são os sentinelas. Então, é sempre eles que vão dar o primeiro aviso de perigo. Aqui, quando passa gavião, os primeiros que fazem escândalo são as calopsitas e os periquitos. Quando eles começam a gritaria, os grandes já se alertam e saem voando e se escondem e vai para algum lugar. Porque eles fazem esse papel. Então, tem sim essa questão da vocalização nessas situações deles. Betty está perguntando a questão de cruza de parentesco entre as aves, entre as calopsitas. Você está cruzando parente. Importante, importante. Não é recomendado, né? Assim, pai com filho, acontece de você tem um casal, aí ali o casal reproduziu, nasceu, você ficou com dois filhotinhos, digamos. Aí depois o pai vai e cruza com a filha. Não é indicado porque pode acontecer pode não acontecer nada, mas pode acontecer de nascerem bebês com problemas, né? Bebês especiais, com algum probleminha, alguma deficiência. Então, assim, é um risco muito alto que não se deve correr. Os criadouros, o pessoal que tem o manejo da genética mesmo, eles fazem, porque como surgiram essas mutações todas? Foi dos cruzamentos que eles vão apurando ali os fatores de onde eles querem reforçar. E aí o pessoal da genética, o pessoal, os criadores que realmente manjam do assunto, né, são criadores profissionais, eles têm esse manejo de cruzar, mas aí por um objetivo, tem uma finalidade específica aí e eles sabem o porquê eles estão fazendo aquilo ali, o como eles estão fazendo. Mas assim, para gente que tem aves pet em casa, não vamos cruzar parentes de maneira alguma, porque não é recomendável, porque pode nascer uma avezinha com problema e assim, quem vai sofrer é a ave, né? No caso, o tutor vai ter um trabalho maior, digamos assim, porque vai ter que adaptar ambiente para a ave viver e tal, mas a gente vai estar permitindo que nasça um filhotinho que vai sofrer, né? Então, vamos evitar cruzamento entre parentes. Aqui. Eric está perguntando. Pergunta: ano passado, meu casal de calopsitas colocaram ovos e os filhotes eles viveram até uns 15 dias, porém morreram. Não interferi, sempre deixei eles criarem. Agora colocaram 4 ovinhos. Minha dúvida é: deixo novamente a criação com eles ou devo interferir? Assim, são vários fatores, né, para a Eric levar em consideração. É, é importante que se faça assim, uns exames desse casal para saber se eles estão bem, se eles estão. Levar um veterinário para que o veterinário faça exames para ver se eles estão bem, se não tem algum vírus, porque às vezes o vírus fica ali, não se manifesta naquela ave, mas assim, na reprodução ele vem, ele fica latente. Isso é uma possibilidade. Não tô, assim, não tenho como afirmar, obviamente, só o médico veterinário, né, através de exames, vai poder afirmar, mas é uma possibilidade. A outra possibilidade é que, se for a primeira ninhada, né, um casal inexperiente que não soube manejar bem os filhotes, assim, tem N fatores que podem ter contribuído. E essa questão do segundo, da segunda postura, observar se foi respeitado assim um intervalo bom de uns 6 meses, já que os filhotinhos morreram, era importante que se observasse esse intervalo maior, né, entre uma postura e outra. E assim, não manter o ninho, já que teve esse problema inicialmente, o ideal seria retirar esses ovos, retirar o ninho, né, do ambiente e levar o casal para um médico veterinário para fazer uns exames, fazer um check-up, ver se está tudo ok. Estando tudo ok, né, vai conversar com o médico vai orientar direitinho, mas assim, respeitar um espaço maior
para que venha a ter uma nova postura. Nessa questão que ela falou também, tudo isso que ela falou é extremamente importante. Antes de tudo, saber se o casal tem algum tipo de problema, porque eles podem ter. Eles podem ter problema de doença, de vírus, eles podem estar com deficiência de alguma vitamina. E não vou dizer para você, aí você pode pensar, não, mas aí é só dar um complemento vitamínico. Mas às vezes a deficiência é de alguma coisa específica. É de especificamente um mineral, é especificamente um aminoácido, é especificamente alguma coisa. E se detecta qual a deficiência no exame. Então, muitas vezes você vai entupir ele de suplemento vitamínico e não vai resolver nada. Até porque se ele estiver doente, o suplemento vitamínico não vai resolver nada. Outra Pode até coisa mascarar. importante vai só mascarar a doença. Outra coisa muito importante quando o Creuza coloca na questão de serem pais novos, pais de primeira viagem, por exemplo, é que tem muitas coisas que podem acontecer com pais de primeira viagem. Eles podem começar a sair demais do ninho, de não ter aquela responsabilidade, e o filhote começar a passar frio, né, e morrer por hipotermia. Ele pode não estar alimentando o suficiente. Então, o tutor ele pode interferir sim, mas quem tem que saber o porquê ele está interferindo. Os pais não estão aquecendo, não estão ficando no ninho, eu vou ter que criar tipo uma chocadeira, colocar aquecimento, né? Para esses filhotes não morrerem de frio, porque eles não têm pena ainda. E depende também do clima, se o clima onde você tá frio demais. Ou será que ele não está alimentando? Tem pais, gente, que chega a arrancar, ferir, machucar, ferir mesmo, fazer ferida no filhote. Tem pai que chega a mutilar, cortar a patinha. Então, para cada caso, a interferência ela é diferente. Então, a primeira coisa é Isso. sempre levar o médico veterinário e observar o que é que aconteceu. Para cada caso que dá problema na ninhada, existe um motivo e aí é que vai ser feita a correção. Isso. Adina, só complementando essa questão que você falou do pai que arranca as peninhas do filho. Passar um exemplo, né? Porque o exemplo é legal de ser colocado. Eu tô com esse problema aqui em casa. Esse filhotinho canela que nasceu, que eu falei, o pai já está querendo reproduzir novamente. Então, é um comportamento assim bem típico de quando o pai já quer reproduzir, ele começa a arrancar as peninhas do filhote. E ele fez Só isso com o escutar, filhotinho. né? Na tentativa que o filhote saia. Isso, que ele desapareça, né? Mas assim, e interessante, é que ele alimenta o filhote. O filhote, na verdade, já está bem grandinho, já está começando já está comendo, se alimentando por si só, mas ainda está tendo um suporte dos pais. Então, nessa fase, como o filhote já está grandinho, eu estou entrando, eu estou interferindo. Como? Eu deixo ele lá só um momento, né? O momento que ele vai, e aí eu coloco alimento e tal, ele se alimenta o filhotinho, e aí eu fico de olho. Quando eu vejo que ele já está querendo arrancar, assim, alguma peninha e tal, eu vou lá, pego ele e coloco no viveirão, junto com as outras calopsitas. Então, quem está o tempo todo com o filhote é a mãe. Eu trago o pai só para dar um suporte à mãe na questão da alimentação, que já é um reforço, porque o filhote já está começando a comer. E é isso, assim, então cada caso realmente, como você bem colocou, cada caso é um caso. Vai ter uma peculiaridade, né, da situação. Adri está dizendo oi, oi. Elisângela, pergunta: minha calor cruza com um macho, mas na hora de chocar ela não aceita com quem cruzou. Essa é interessante, esses bichos também interessantes. Ela fica com outro macho. Menina, olha só que safada. Ela fica com outro macho chocando. Ela não aceita mais o macho que cruzou. É normal? Você já viu isso? Assim, o bom é que o outro macho tá chocando, né? Então, se os papéis estão sendo preenchidos, é uma família moderna, gente. Tá assim, Eu, se eu, não tá tendo, eu se não já tá tendo postei aqui um prejuízo. caso, que eu ri muito nesse caso. Eu não lembro mais o nome da calopsita, mas eu botei não sei o que, Safadão, o nome dele. Porque era um caso bem peculiar.
era ele e três calopsitas. Normalmente, as três calopsitas entravam em postura dentro do mesmo ninho e ele ficava lá e dava suporte às três. E eu postei Nossa esse Senhora. vídeo porque eu achei assim, barato, sabe? Era o trisal. Não era, era no trisal, não, né? São quatro, ele mais três, mas assim, existe Isso. realmente essas coisas das famílias modernas. Não é o padrão normal, né? Não é o padrão normal. Mas existe essas coisas mesmo entre eles de acontecer. O padrão normal entre as aves, entre os psitacídeos, é a tal da monogamia. Mas existem os outros casos. Eu já cansei de ver que tem ali um, fica com dois, cruzou com mais de um, tem. Adina, meu viveiro, assim, foge um pouco à regra da monogamia, viu? Porque de vez em quando Todo rola um mundo troca-troca lá. igual. Pois é, a coisa tá mudando, gente. Já chegou nos passarinhos. Túlio está dizendo, nossa, aqui na Inglaterra tem muitas araras para adoção. Impressionante. As pessoas Nossa. acham que adquirir arara é igual adquirir um cachorro. Eu vejo muito, eu acho que Creuza deve ver também. Muita gente nos grupos que fica, minha ave está querendo cruzar. E outra pessoa diz, então se você tem um macho, pede a fêmea emprestada de não sei quem. Gente, não é assim. Uma, porque ela não pode, pode ser que ela não aceite, e outra que se ela aceitar, você não pode, depois que eles formaram um casal, separar. Um papagaio, por exemplo, que formou casal, que é pai, eles se apegam, alguns chegam a morrer de tristeza quando você separa. Não pode fazer isso. Não funciona igual a cachorro, não funciona. Eles que têm que escolher. Adri respondendo aqui para Túlio, aqui tem tantas aves abandonadas ou apreendidas e não podemos adotar. Pois é, precisa-se ter uma mudança na lei para que possam, alguns estados, porque agora essa legislação da parte de ambiental, ela ficou para os estados. Então, tem estados que o órgão tem programa de adoção e tem estados que não tem. Mas os que têm também é uma coisa séria. Não é uma coisa que você vá simplesmente lá, pegue uma ave e leve para casa. Você é fiscalizado, é exigido o tamanho do recinto dessa ave. Você, de tanto em tanto tempo, é exigido que você procure o órgão e apresente exames atualizados da ave. E essa é a forma correta de se fazer. Então, seria bom que fosse uma coisa assim que tivesse em todos os estados, porque tem muita ave apreendida e muitas vezes elas ficam abarrotadas em locais inadequados e sem o cuidado necessário. A gente sabe de toda a problemática, né? O problema dos bichos, de maneira geral, é bem, bem grave. Beth, desculpa, não ouvi o nome do produto de limpeza. Um deles é Herbalvet. Tem outros. Túlio disse, gente, o exemplo do acampamento foi o melhor. Parece que eu vi minhas aves acordando e bolando o que fazer durante o dia, mas é exatamente isso que acontece na natureza. A gritaria do final da tarde já é chamando, gente, todo mundo lá na árvore da praça. Eles começam a gritar, avisando e chamando. E de manhã bora, o que é que a gente apronta hoje, galera? Para onde é que a gente vai? Aqui, os meus, como tem essa questão do sol e os meus são viveiros externos, então o sol aqui ele começa a aparecer por volta das 5 horas. Então, nesse horário já começa a barulheira. Eu não sei como ainda não fui expulsa, mas enfim, eles começam nesse horário mesmo, a gritaria. E quando chega lá para as 10 da manhã, também não é gritando horas sem parar. Ele faz aquela gritaria e para, brinca, voa muito, vocaliza muito. E assim, quanto mais quente vai sendo o sol, lá para as 10 horas eles dão uma quietada. E na hora também do sol a pino aqui, que está muito quente, meio-dia, uma hora, eles costumam repousar, ficar quietinho numa sombra. Aí de tarde começa a bagunça tudo de novo. Elaine está perguntando, é comum um casal de calopsita dar aquele beijo de filhote? Os meus fazem isso diariamente, interpreto que querem se alimentar. Logo separo, coloco cada um perto do comedouro. O que é beijo de filhote?
Eu acho que ela está querendo falar regurgitar. Eu acho que é isso. Pode ser. Ela está perguntando se é comum o casal de calopsita dar aquele beijo de filhote. Deve ser isso, um regurgitar no biquinho do outro, né? Aham. Eles fazem isso, inclusive sendo amigos. Empada e azeitona, por exemplo, eles cuidam de um do outro. Carola, que assim, Carola é uma arara, acho que ela não entende isso. E ela se apaixonou por Empada, que é um papagaio. Então, tem dias, quando ela está na época reprodutiva, que isso vira um problema. Porque ela quer namorar com ele, aí ela quer alimentar a empada. Só que ela vem com aquele bicão tamanho do mundo e o pobre com aquele biquinho. E ela sufoca porque ela é grudenta. Tem hora que eu vejo empada, tá agoniada e Carola persegue ele. Olha, é uma comédia ver ela apaixonada, fissurada em empada e empada fugindo dela. Tem hora que ele cansa e deixa ela alimentar ele, mas o coitado sofre, viu? Com a Carola louca, apaixonada por ele. Mas eles fazem isso geralmente é um comportamento entre casal ou entre os pais e os filhos. A Alessandra está dizendo, tem uma jandaia verdadeira fêmea com 2 anos e 8 meses e uma calopsita macho com 1 ano e 11 meses. A Nina, jandaia, todo dia fica se baixando para que ele suba nela. Ele fica em cima dele, para lá e para cá, e não consegue. Ele reclama e acaba batendo nele. O que devo fazer com eles? Gente, isso é complicado. E aí, Cruz, o que é que tu acha? A gente tem que entender que é o mesmo caso que eu coloquei de Carola. Pode acontecer de querer cruzar. O vídeo mais engraçado que eu já vi desses na internet é um periquito que se apaixonou por uma galinha e ele cruzando com a galinha, ele em cima da galinha. Eu ria muito assistindo esse vídeo, mas acontece. Acontece, eu já vi arara com jandaia. O criador disse: Ah, eu tô aqui com arara que cruzou com a jandaia. Cruzou assim, ela tá apaixonada, formou casal. O pior de formar casal, gente, é que atende a outra ave e não aceita a outra quando é esses aves assim. Papagaio, arara. Então, se ele se apaixonou por aquele, acaba que ele não aceita mais outra ave da espécie dele. Então, assim, pode acontecer. Pode acontecer para gente que tem bando misto, é uma complicação. E você tenta separar essa ave, eles acabam ficando agressivos, fica triste, vai entrar em depressão se separar. É muito complicado esse caso. É delicada, a situação é delicada. Sabe o que eu me É. lembrei, Adina? Eu lembrei de uma imagem que tem na internet e que, assim, eu já pesquisei várias vezes e que, assim, tudo que eu leio é que realmente procede essa informação. O cruzamento de uma calopsita com uma cacatua, aquela rosa, é a gala. Você Eu chegou a acho ver que essa é. imagem? É bem interessante. E aí nasceu uma ave híbrida, né? Que não vai, ela é estéril. Então, assim, a gente também tem que ter cuidado, porque é muito delicado, né, essa situação. Mas eles, quando são amigos, né, fazem uma parceria bem legal. Aqui eu tenho Caju e Coralina, são duas fêmeas, e uma Coralina dorme embaixo da asinha de Caju. As duas não se desgrudam. Então, assim, essa questão da afinidade e da parceria que as aves fazem também é complicado a gente depois dizer, não, separa, né? Porque a ave vai se estressar também. O dela ainda tá bom, que é uma calopsita com a jandaia. O porte é bem parecido, né? Ela, por exemplo, a Marianinha, ela tem um tamanho mais ou menos parecido, mas ela tem um bico muito mais forte e ela é mais forte. Ela tem muita força e ela é toda musculosa. A gente olha na foto e engana muito. Quando você pega na Marianinha, você sente ela pesada, mais do que os outros, e ela é toda musculosa, ela é como se fosse uma pessoa de academia, bombadinha. Ela é como se fosse toda Uhum. músculo. Ela tem muita força. Então, quando ela, por exemplo, quando ela foi bater na calopsita, a calopsita tem pouca defesa para Marianinha, devido à força dela, a força do bico dela e a força mesmo dela. Ela bate, ela bica e chuta assim como um boxeador.
Quando você pega casos como Carola, né, que eu fico tentando separar nessa época que ela tá de paixão lá, se ela tiver azucrinando demais ele, eu pego ele e boto num viveiro, eu separo naquele minuto que ela tá lá e tento ir brincar com ela para tirar um pouco o foco dela, porque quando é porte, quando acontece essa paixão e o porte é muito diferente, na hora da raiva, se ele não aceitar aquele namoro, ela pode machucar ele. Se for o inverso, se for o macho, pode machucar. Pode virar uma coisa grave. Mas porte parecidinho assim, se acontecesse de cruzar e botar ovo, é tirar o ovo e descartar como a gente faz. Porque acontece, eu já vi casos de nascer híbrido de Marianinha com Jandaia, né? E acontece. Mas já de uma ave grandona como arara com um pequenininho, acontece deles se apaixonarem. Mas eu acho, nunca ouvi falar de filhote não, mas pode acontecer como aconteceu da cacatua. Mas você pode tentar, sabe, no momento que tiver muito assim, tentar desviar. Ou deixar separado. Hoje em dia, eu decidi separar desde a surra que Mariana deu, eu não deixo mais eles juntos, porque eu já vi que, mesmo o tamanho sendo igual, a calopsita ela é muito delicada. Ela não tem a força desses periquitos. Então, eu já contei essa história aqui na página de um. Mas também foi sacanagem do meu marido. Ele fez terrorismo com o controle. Ele pegou um equipamento novo da Sky desse mais moderno, que a gente tinha o primeiro equipamento, eles mandaram todos os equipamentos novos e os controles tudinho. Aí Riva disse, olha, disseram que esse controle tem uma multa de R$ 700, era R$ 1.000, se quebrar, não sei o quê. Tenha cuidado com o controle. Tá certo. Aí foi perto de quando o Thor chegou. Tô eu na cama com o Thor, naquela fase, logo que ele chegou, que eu deixo uns dias separados, ficava comigo no quarto. Eu lá deitada, achando que Tó estava quietinho, deitadinho. Quando eu vejo, Tó tinha feito um rumbo. Mas ele fez um buraco atrás eu me impressionei, eu achava que ele não conseguia, não. Ele fez um buraco fundo atrás desse controle da Sky. Aí eu, caramba, e Riva é chato. Eu disse, ai meu Deus, eu vou escutar demais, demais, demais. Gente, eu peguei fita isolante, enrolei bem direitinho. E eu passei assim uns 15 dias, 20 dias, que toda vez que Riva chegava perto do controle, eu disse, é hoje. É hoje que eu vou escutar um dia inteiro dele enchendo minha paciência. E ele nunca falou nada. E eu, crente que estava abafando, né? Crente que ele não tinha descoberto. Quando foi bem 1 ano, 2 depois, que a gente foi mudar as coisas da Sky, eu disse, ó, mas esse controle aí, aconteceu isso, isso e isso, e eu escondi que eu fiquei nervosa, aí botei fita isolante, e ele se acabando de rir, ele disse, eu já tinha visto, seu sacana, tantas vezes que eu passei tensão, que eu fiquei nervosa, esperando você brigar, e você já sabia, deu uma raiva. Ele ficou quietinho. Mas pra você... e ele quietinho. Eles têm o bico muito forte. Tom fez um rombo grande. Então, por essa força no bico deles, eu hoje em dia deixo separado, porque se tiver algum tipo de raiva, e eles quando se apaixonam por os outros, o mesmo tanto de amor que eles têm, numa hora de ciúme, numa hora de raiva, se ele bater, o estrago é forte. Eu digo por Lorde Chico que eu não sei como ele não morreu, porque ele tinha ferida nas costas, na cabeça, debaixo da asa, era uma ferida enorme. Eu não sei como Mariana não matou ele. Ele ficou todinho ferrado. Então, não é bom não deixar junto, não. Quando é porte muito diferente. Érica está dizendo boa noite, meninas, boa noite. Carol está dizendo que a calopsita grita muito também quando se separa alguma do bando. Aqui, eu não sei com Creuza, mas aqui, se eu abrir o viveiro e uma conseguir escapar, é um escândalo delas voando e gritando como quem diz, uma saiu, uma saiu. E enquanto eu não pegar ela e trazer para dentro do viveiro, é uma gritaria. Parece que está todo mundo avisando que aconteceu um acidente. É um desespero, Né?
Márcia está dizendo que está amando as explicações. Legal. Gente, eu estou batendo sem querer aqui nesse botão. Elaine disse: minhas calopsitas estão soltando muitas penas nessa época, início do verão. Elas entram em muda. Qual é o período da muda das calopsitas? Elas acompanham a mudança de estação, né? Então, assim, durante o ano pode acontecer de ter duas mudas, mudou da primavera para o verão, pode acontecer, mudou do inverno, principalmente nas mudanças de época, né? De verão para inverno, na mudança de estação. O bom é vocês acompanharem, geralmente a época, como ela está dizendo, é na mudança de estação, para um pouco antes da muda vocês já entrarem com a farinhada. A farinhada você não começa a usar ela quando começa a muda. É um pouco antes, porque o que ela está comendo antes vai fortalecer para que aquela pena saia legal e tenha o desgaste menor. Então, ela já disse a data para vocês, é na mudança de estação, então uns 10, 15, 20 dias antes da mudança de estação, você já entra com a farinhada para ela estar fortinha e aguentar a muda de pena. Vai ter mudas mais, tudo depende do estado de como essa ave está. Vai ter essa diferença. Caiu o sinal de... Ai, meu pai. Deixa eu aparecer aqui. Caiu de Creuza, quando ela entrar eu convido de novo. Ivone está dizendo, Adna, já tem um bandinho de papagaios Amazonas estiva. Observação, só tem o papagaio de ave. Não entendi. Eric Francé de Paula está dizendo, tem um rigné que começou a muda. Preciso dar farinhada para ele nessa época. Com que frequência devo dar? Eric, eu dou quando eles estão na muda, começa um pouquinho antes, aí eu dou farinhada como um reforço, porque a muda ela desgasta muito a ave. Então começa um pouquinho antes deles entrarem nessa muda mais forte. E tem mudas que elas são mais fortes, que a ave sente mais do que outras. Por exemplo, se eu fosse dar o exemplo da arara, aqui, quando Carola vai mudar aquelas penas grandonas do rabo, normalmente ela fica mais debilitada, ela sente mais, eles sentem dor nessa época. O ideal é que a gente não manipule. As aves às vezes ficam mais irritadas, elas ficam com mais dificuldade. Se ela estiver sentindo muita dor, ela pode ficar ruinzinha de comer, então você tem que dar um reforçozinho. Às vezes eu entro até com a papinha, dou papinha quando eu vejo que ela tá na muda e que ela tá meio assim, elas ficam muito doloridos, a gente tem que evitar pegar porque aqueles canudos doem. Quem tem ave, por exemplo, na natureza ou num bando, Carola teria outra ave ajudando ela a tirar os canudinhos, né? A abrir os canudinhos. Que também tem a época certa de abrir esses canudinhos, não é de qualquer forma. É quando ele está pronto mesmo para abrir. Na natureza, uma ave ajuda a outra. Eles ficam ali, fazendo como se estivesse fazendo carinho. Então, quando eu tô com ela aqui, às vezes eu fico alisando devagarzinho e vou tirando, vou ajudando, né? Não é puxando, não é apertando, não quebro. É como se eu estivesse alisando um fiozinho de cabelo. Só faz esse movimento bem suavezinho, que a queratina, quando ela tá pronta para quebrar, para a pena sair, só de você fazer esse alisadozinho, levezinho, ela já se desmancha e ajuda a pena a sair. Gente, o sinal de Creuza caiu. Acho que não tem mais perguntas. Tava esperando o Creuza voltar.
Mas eu já te respondeu todas as perguntas. Elaine está perguntando, é possível calopsitas fêmeas se apaixonar por papagaio macho? Tem um papagaio de peito roxo? Só um minutinho aqui. É possível calopsita fêmea se apaixonar por papagaio macho? Tem um papagaio do peito roxo de 4 meses que convive com meu casal de calopsitas e notei que a fêmea se aproxima do papagaio. Só deixo juntos com minha supervisão. É possível sim. É o que eu estava falando agora há pouco. Acontece. Carola, ela tem essa paixão por empada. Quando ela começa a ficar muito, ela é como se ela ficasse muito ansiosa e quer dar papa para ele. E quando ele está angustiado, que ele está agoniado com ela, aí eu pego ele, levo para outro viveiro, tento separar, tento ficar com ela, distrair para tirar a atenção dela. Porque, na verdade, eles vivem tudo junto naquele viveirão, né? Então eu tenho que estar sempre atenta com essa questão. É possível, sim, acontecer. Eles se apaixonarem por espécies e tamanhos diferentes. Carol tá dizendo que é uma ótima live. Tati tá dizendo boa noite. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Eu acho que é isso, né? Você quer fazer alguma consideração final, Creuza? Dina, eu só tenho a agradecer muito. Assim, eu amei esse bate-papo, foi assim muito enriquecedor e acho que a gente pode fazer mais vezes. Com Gostei certeza. muito, A gente fez gostei esse muito. primeiro, né? De maneira Aham. geral, e depois a gente pode fazer outros, fazendo com um tópico. Vamos hoje falar sobre assunto tal, né? Vamos focar em alimentação, ou vamos focar no manejo de outra coisa, na estrutura, nos tipos. Tem milhões de assuntos. Vocês também podem deixar aí sugestões de temas. Ah, eu quero topetudos de volta no canal. Aí vocês deixam os temas que vocês querem, que com certeza terei o maior prazer de trazer de novo. Eu quero muito Como também, se ela agradecer. quiser que eu vá lá no canal dela, você sabe que irei também. O maior prazer, Adina, o maior prazer. Assim, eu só tinha feito uma live, como eu te falei, e assim, minha segunda experiência, estou amando muito e vou me organizar para a gente ir lá também. Vai ser uma grande honra tê-la por lá. E assim, quero muito Com agradecer a certeza. você a oportunidade de estar aqui, a gente conversando, discutindo temas tão importantes, né? E assim, por espécie que eu tenho tanto carinho, que são as calopsitas. Eu que agradeço, adorei. Túlio está dizendo que está indo embora, porque lá é mais de meia-noite. Túlio, eu quero fazer uma live com você, viu? A gente combina direitinho. É, eu agradeço muito. Você sabe que desde que você abriu o seu canal, eu sou uma pessoa que eu acompanho o Topetudo, gente. Acompanho desde que Creus abriu, desde que eu vi o primeiro vídeo. Eu acompanho de perto o trabalho dela. Eu admiro muito a garra dela, sabe? De estar ali, de estar estudando, de ir fazer cursos. Ela teve recentemente, saiu de Recife, e isso é uma coisa que a gente tem que aplaudir, sabe? A questão da responsabilidade, a questão de dedicação, a questão de buscar informação de qualidade. Então, ela saiu de Recife e foi fazer um curso para tutores com o médico Dr. Otávio Lisboa, do site Medicina de Aves, que ele agora está muito mais focado nessa parte de curso. Ele dá curso para outros médicos e dá curso também para tutores. Ele tem essas duas linhas de preparação de pessoal. Então, a gente tem que começar a valorizar as pessoas que fazem
Porque tem páginas que é só de brincadeira, né? De fotinha, de coisas. A gente tem que começar a valorizar os canais das pessoas que estudam, que se dedicam, que investem, que vai procurar informação segura para passar para vocês. Então, eu tenho muito orgulho dela, tenho muito orgulho do trabalho dela. Dou a Obrigada. maior força, quero que cresça, quero que todo mundo veja, e quero que o trabalho dela vá. Compartilhem, gente. O maior agradecimento que vocês podem dar para uma página, a maior forma de vocês é ajudarem a gente, é compartilhar o conteúdo da gente. Não façam só quando a gente pede, não. E vocês não fazem isso só para a gente. Vocês estão, toda vez que vocês pegam o conteúdo e compartilham, ou marcam, ou mandam para alguém assistir, vocês estão ajudando um tutor que precisa aprender, porque às vezes a ave dele está sofrendo, não porque o tutor é ruim, mas porque ele não sabe daquilo, né? E você vai estar ajudando uma ave que vai estar adquirindo melhoria de vida para ela. Então, compartilhem o conteúdo, se inscrevam no canal Topetudo, que é bom, vale a pena. Eles estão no Instagram, estão aqui no Face e tem o canal também no YouTube, né? Cada um tem gente que se identifica mais com cada canal, né? Então, vocês têm, ó, tem várias opções. Se inscrevam lá, acompanhem, compartilhem. Eu também tive assim, uma felicidade imensa. Faz muito tempo que eu estou dizendo, Creuza, a gente vai fazer. Quero fazer uma live com você. Sempre disse isso. E dizia isso de todo o coração. Não é fita minha, não. Eu admiro muito você. Queria deixar isso público. Nunca desista do seu trabalho. Tenha orgulho. Levante bandeira. Faça live. Não deixe ninguém dizer nada ao contrário, não. Seu trabalho é muito bom e você tem muito valor. Tenho muito, Poxa, muito fiquei orgulho desse emocionada. menino. Fiquei muito emocionada, assim. Muito obrigada, Adna, pelas palavras e principalmente vindo de você, que é uma grande referência para mim. Grande mesmo. Eu sempre falei isso e falo lá no canal também, lá na página. E é verdadeiro, é de coração. Brigadão, obrigada a todos vocês que estiveram com a gente aqui, que participaram. Amei, foi muito, muito, muito bom. É sempre muito bom estar com vocês, tá bom? Sandra está dizendo lindas, parabéns pelo trabalho das duas. Márcia também está parabenizando. Muito, muito obrigada de coração. Eu sei que todos vocês têm a casa, têm maridos, muitos têm filhos, têm as obrigações e vocês pararam tudo para ficar escutando a gente. Isso tem um valor imenso, isso se chama valorização, sabe? E é bom, é uma energia boa que a gente recebe quando amigos valorizam o que a gente faz e prestigiam e vêm aqui e assistem, isso tem um valor imenso. Eu agradeço muito, muito a cada um de vocês. Um beijo a todos, eu vou me despedir. Kátia está dizendo barbaridade, amei tudo. Meu filho ama aves. Somos todos apaixonados por aves. Muito obrigada. A Sandra está dizendo que ama esse trabalho. É feito com muito carinho. Nós fazemos com muito carinho, tanto eu como o Creuza. A gente faz com paixão mesmo. Eu acho que isso reflete e dá para ver no trabalho da gente. A gente consegue perceber quando tem um ingrediente a mais que é amor na coisa. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada, Creuza. Um beijo, tchauzinho. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Tchau. Beijo. Beijo.